Eu cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Salvador, Cristo Jesus. Meu nome é Rafael. Hoje aqui no canal eu vou estar tratando sobre intolerância entre cristãos e Bolsonaro presidente. Vamos começar aqui lendo 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 18, que está escrito assim: Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos, presta atenção, os que amam a sua vinda. O Senhor me livrará de toda obra maligna, e presta atenção aqui também, e me levará a salvo para o seu reino celestial. A ele seja a glória para todo sempre. Amém. O que eu gosto aqui desse versículo é que a gente entende que quando a gente chegar no céu, a gente vai ganhar uma coroa da vitória, coroa da salvação, para todos aqueles que venceram o mundo. E aqui também deixa claro, pelo menos é o que dá a entender, que devemos amar a vinda de Cristo, devemos esperar, devemos querer, devemos desejar a vinda de Cristo. E aqui fala também que o Senhor vai nos livrar de toda a obra maligna e vai levar a igreja salva para o seu reino celestial. Então existe sim um arrebatamento pré-tribulacionista. Amém? Vamos ver aqui um vídeo sobre intolerância generalizada, porque não é exatamente ali entre cristãos, e daqui a pouco eu volto para estar comentando. Vamos ver. Deus, tá demais a falta de compreensão, tá demais a violência entre irmãos. Pra que tanto sangue derramado em vão? Deus, luz divina vem pra nos iluminar. Só o Senhor, meu Deus, que pode nos salvar. Vem depressa, vem trazer a solução. Vamos começar falando sobre intolerância. Intolerância como um todo, intolerância entre cristãos. O que seria intolerância como um todo? Seria colocar o Brasil inteiro, junto com toda a população mundial, dentro do mesmo caldeirão. Porque o mundo inteiro está intolerante. A gente não precisa hoje de um telejornal ou de um jornalista para nos falar como é que as coisas estão no mundo. Hoje em dia, com acesso à internet, a gente tem a nossa própria visão de mundo. Em 2 Timóteo está escrito que no final dos tempos o homem estaria avarento, arrogante, irreconciliável, sem domínio próprio, cruel, blasfemo, e tudo isso parte como princípio da intolerância. Tem um instituto de pesquisa, a Ipsos Mori, que fez um levantamento e 62% dos entrevistados admitiram ser menos intolerantes do que há 10 anos atrás. Eles não tinham que avaliar o seu próximo ou o seu país. Eles tinham que se autoavaliar e 62% admitiram ser intolerante. Vamos analisar aqui o intolerante não cristão e o intolerante cristão. O intolerante não cristão, ele não tem a mesma base do que a nós, a Bíblia e a Cristo. Então, o intolerante não cristão, ele tem as suas próprias leis, suas próprias regras, é muita axiologia, porque é tudo do meu jeito, porque eu sou assim, eu sou assado, eu sou fulano, eu sou beltrano, você não me conhece, você não sabe quem sou eu, você não sabe com quem você está falando, você cala a tua boca agora, senão eu vou quebrar a tua cara. Então, o intolerante não cristão, ele não tem a base que nós cristãos temos, que é a Cristo. O cristão intolerante é um pouco inaceitável porque a gente tem como base a Bíblia. A Bíblia é cristocêntrica e Cristo foi o homem mais humilde e tolerante que passou por essa terra. Cristo, ele conversava com todo mundo. Cristo, ele andava junto com as pessoas. Ele não tinha onde inclinar a sua cabeça. Ele foi o maior exemplo de humildade que o nosso mundo já teve. A gente não vê, por exemplo, intolerância entre maçons, entre Umbanda. Não tem tanta notícia ruim nesse mundo como quanto tem no mundo cristão.
A gente não vê uma loja maçônica atacando a outra, a gente não vê eles guerreando, eles discutindo, batendo boca. Já no universo cristão, a gente vê líderes religiosos sentando em cima da sua própria cauda e procurando defeito no outro líder religioso. Isso quando a gente não vê um líder religioso amaldiçoando o fiel. Irmãos, que testemunho a gente está dando? Os cristãos ele tem que se sobressair. Se a gente está na era da intolerância, a gente não tem que ser intolerante, igual a maioria dos intolerantes. Hoje em dia, a gente tem aquela questão a gente percebe a intolerância até pela internet. A gente entra num canal cristão, você vê um vídeo, deixa ali o seu comentário, de repente alguém invade o seu comentário para estar te chamando de lixo, babaca, otário, verme, seu bosta, seu merda. E tudo isso, infelizmente, está se normalizando. Não deveria, mas está se normalizando. Acontece muita a divergência entre pré-tribulacionista e pós-tribulacionista. O pré-tribulacionista, do qual eu me enquadro, acredita que a igreja não passa pela grande tribulação. Já o pós-tribulacionista acredita que a igreja passa pela grande tribulação. O que eu enxergo nisso tudo é que nós, que somos pré-tribulacionistas, a gente não pode provar que a igreja é pré-tribulacionista porque o arrebatamento ainda não aconteceu. Só que os pós-tribulacionistas, eles não podem provar que a igreja é pós, porque o anticristo ainda não se revelou, a imposição da marca da besta ainda não é obrigatória, o anticristo não adentrou dentro do terceiro templo, a perseguição ainda não começou, a grande tribulação ainda não começou. Então, por enquanto, a verdade está na Bíblia. Eu leio a Bíblia. Se eu entendo que a igreja é pré-tribulacionista, amém. Se você leu a Bíblia e entendeu que a igreja é pós-tribulacionista, amém. Cada um ali com o seu entendimento. Ninguém tem a obrigação de ser igual a ninguém. Cada cabeça uma sentença. Então, irmãos, vamos nos entender, vamos nos respeitar, vamos dar um bom testemunho. Porque a maçonaria, eles dão um bom testemunho, eles não brigam entre eles. Por que que nós, que somos cristãos, temos que dar um mau testemunho? A intolerância hoje, ela está na rua, quando os motoristas tacam o carro em cima dos pedestres. A intolerância, ela está na escola, quando o professor agride o aluno agride o professor. A intolerância, ela está dentro da empresa. Hoje em dia, quem fica 2 anos no trabalho já acha que está há muito tempo. Os antigos ficavam 15, 20, 30 anos na mesma empresa. Hoje em dia a molecada fica 2, 3 anos. Por quê? Porque enjoa muito fácil um da cara do outro. Qualquer coisinha um não quer olhar na cara do outro. E tem também estádio de futebol que as torcidas ali não aceitam a vitória do time adversário e parte para a intolerância. Acaba agredindo. A intolerância é um comportamento muito demoníaco. A intolerância ela gera discussão, que gera briga, a briga gera agressividade física, e a agressividade física ela pode levar uma pessoa a matar a outra. E ninguém tem o direito de atentar a vida contra ninguém. Amém? Meu muito obrigado a todos e até uma nova oportunidade, se Deus quiser. Tamo juntos. E agora, para finalizar, eu quero falar um pouco sobre Bolsonaro presidente. Eu quero fazer 5 observações aqui, aí a gente já finaliza. Primeira observação. O Bolsonaro, ele seria o presidente do Brasil? Sim. Foi falado aqui e foi falado também em outros canais que ele se tornaria presidente. Porque ele pediu bênção, entre aspas, para o grupo Bilderberg, um grupo americano que faz parte da família Illuminati. E ele estava fechado com a maçonaria, o que foi também falado aqui e em outros canais. E aqui no Brasil, todo mundo tem consciência de que só é presidente quem a maçonaria permitir. Porque a maçonaria ela tem uma liderança empírica aqui no Brasil. Segunda observação, eu avisei por aqui no meu canal que tinha o dedo dos Estados Unidos e da companhia nessas eleições aqui no Brasil. O próprio Bolsonaro e o Donald Trump, eles têm contato por telefone. E outra coisa também, o Bolsonaro, ele se batizou em Israel, que é a moda entre os famosos, se batizar em Israel.
Deixa eu explicar aqui rapidamente o que eu penso sobre isso. Em primeiro lugar, se batizar em Israel não queira dizer que seja de fato um cristão. A gente tem como exemplo a Eliana e o Rodrigo Faro. A Eliana se diz católica, porém ela se consulta com o pai de santo, né, que é o pai da Anitta, para ver como será o futuro da carreira dela, melhorar um pouco as coisas. E tem também o Rodrigo Faro. O Rodrigo Faro, ele se batizou em Israel, igual o Jair Bolsonaro. Só que o Rodrigo Faro, o pai da Anitta, também é pai de santo do Rodrigo Faro. Aí eu pergunto, dá para a gente aceitar uns cristãos desse? Como é que o Rodrigo Faro se batiza em Israel e se consulta com o pai de santo? Então, para mim, não me convence que o Bolsonaro ele tenha se batizado em Israel. E como eu já disse, o Bolsonaro e o Trump, eles têm contato. E o Bolsonaro, ele já deixou bem claro na rede social dele, o que dá para entender é que ele vai ser aquele presidente que vai se reportar a tudo que o sistema mandar. Terceira observação. Chama a atenção os líderes mundiais que o mundo tem atualmente, nos dando a impressão de que cada país tem o seu anticristo. Como eu já falei em outro vídeo, né? Porque, vamos ver aqui, na Coreia do Norte, a gente tem o Kim Jong-un, o Donald Trump nos Estados Unidos. Eu sei que muitos não gostam que fala que o Donald Trump é uma espécie de anticristo, mas eu acredito que até mesmo porque naquele Trump Towers, né, a rede de hotéis dele, o que a gente encontra ali de 666, tem hotel que está localizado no 666, ele tem hotel com 666 pés, a gente encontra muito 66 nos negócios do Trump. Então ele é sim uma tipologia do anticristo. A gente tem o Macron na França, que bate perfeitamente com o anticristo. A gente tem o Erdogan na Turquia. O Erdogan tinha uma época que ele obrigava todo mundo a chegar perto dele, se ajoelhar e o adorar como se ele fosse um deus. A gente tem o Vladimir Putin na Rússia, a gente tem o Nicolás Maduro na Venezuela. E aqui no Brasil, a gente tem agora o Jair Messias Bolsonaro, que tem Messias no sobrenome, e ele é adorado como ídolo. Ele é saudado como mito. E isso é uma espécie de adoração. Eu já falei aqui que tudo que a gente adora, a gente coloca na frente de Deus, é idolatria. Então aquele povo que fica gritando Bolsonaro, mito, 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 são tudo idólatras. E ele tem sido adorado como ídolo, como mito. E a gente tem bastante exemplo na Bíblia, no Antigo Testamento, por exemplo, que Deus ele condena a adoração. A gente tem o exemplo do Senaqueribe e Herodes, que eles pegaram toda a glória para eles. E eles foram castigados por isso. Tem também outros exemplos de, na época, moradores que faziam poste ídolos, adorava, aí Deus ia lá, castigava aquela família, e se possível, até a geração futura daquela família. E o Bolsonaro, ele é adorado, idolatrado, como se ele fosse um mito. Quarta observação, que é o sinal da mão chifrada. Tem muita gente que tem como desculpa que o significado da mão chifrada significa eu te amo em Libras. Só que eu gostaria aqui de deixar uma observação. Cada país tem a sua própria linguagem de surdo e mudo. A linguagem do surdo e mudo, ela não é mundial, ela não é universal. A linguagem do surdo e mudo aqui no Brasil não é a mesma dos Estados Unidos, da França, Itália, Turquia e por aí vai. Então cada país tem a sua linguagem de surdo e mudo. O sinal da mão chifrada, ele é feito por líderes mundiais, até pelo Papa. Então não tem como desculpa que está todo mundo ali falando eu te amo. Isso aí é uma desculpa que infelizmente muitos acreditam. Eles estão ali se identificando entre eles. Aquilo ali é uma adoração a Satanás. A própria igreja de Satanás tem esse símbolo. E o rock que veio do inferno também tem como símbolo mor o sinal da mão chifrada. E a gente vê muito famoso, muito político, o Papa, líderes mundiais, todo mundo fazendo esse sinal da mão chifrada. Então não vem falar que o Bolsonaro estava querendo dizer eu te amo, porque infelizmente não cola. E vamos finalizar aqui. Muitos irmãos já relataram que antes do resultado da presidência, quem seria presidente, o Bolsonaro iria ganhar
e contaram o testemunho que na época que quando o Bolsonaro ganhasse, ia ter muito radicalismo, muitas igrejas seriam fechadas, ia ter perseguição. Eu contei diversos testemunhos aqui no meu canal. Eu fiz até um vídeo especial sobre isso, onde tem uns 5, 6, 7 testemunhos de irmãos chegando a chorar no seu testemunho, falando que vem coisa ruim por aí por conta do Bolsonaro. Tá certo? Vamos encerrar. Foi esse o vídeo de hoje. Até a próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus. Graça e paz na vida de todos. Amém.